Olá! Em época de Copa do Mundo, principalmente agora que o Mundial está sendo realizado aqui no Brasil, o país praticamente para acompanhar a seleção brasileira e torcer pelo hexacampeonato. Mas se a seleção masculina já ergueu a taça de melhores do mundo 5 vezes, o futebol feminino não tem a mesma projeção. Com a honrosa exceção da Marta, eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo em 5 anos, a seleção feminina de futebol não ganhou o Mundial ou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Aqui na Câmara está em análise um projeto que quer dar mais recursos para o futebol feminino para tentar melhorar essa situação. Eu converso agora, nesta edição do Palavra Aberta, com o autor do projeto, o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputado, pela presença do senhor aqui no estúdio. Então, como o projeto do senhor garantirá mais recursos para o futebol feminino? Veja, Fabiana, você tem um esporte que está abandonado no país e é um aviso. Nas Olimpíadas, nós iremos passar vergonha se nós não tivermos uma atitude mais imediata. É o futebol feminino. E dá tempo, assim, ainda dá só tempo, 2 anos ainda é possível, para Rio 2016. Né? Ainda é possível. Por que há um abandono? O futebol feminino hoje está atrelado às federações de futebol masculino. E então não tem, obviamente, as federações dão prioridade sempre ao futebol feminino e não dão conta sequer de atender os clubes menores do futebol masculino. Então, o abandono, os outros esportes também mereceriam uma atenção melhor, mas tem já a sua federação, tem a sua confederação, coisa que não acontece no futebol feminino. E nós observamos que não há um campeonato nacional, não há investimento de empresas, não há o incentivo do governo, e com isso o futebol feminino no Brasil tem sido apenas o resultado da boa vontade de alguns pequenos clubes, alguns pequenos municípios. E o que acontece no Brasil é que nós temos grandes talentos como a Marta, e talvez tenhamos milhares de Martas perdidas no Brasil inteiro e que não estão sendo vitrine para nada hoje porque não há um incentivo. Agora, deputado José Stedley, são só os recursos que são necessários? Ou será também necessária uma mudança cultural? Há ainda um preconceito de gênero, não apenas nas escolas públicas, mas nas privadas, por exemplo? Então, quando as crianças são até uma faixa etária, o menino faz judô e futebol, a menina faz balé, natação ou alguma outra modalidade de dança. Ainda há essa mentalidade? Não, em primeiro lugar, que há sim, há um preconceito que não é reconhecido muitas vezes, mas que há, assim como há um preconceito com o jovem masculino que quer fazer balé. Sim, funciona para os dois lados. No esporte, assim como nas religiões, deveria ser respeitar qualquer opção que a pessoa tenha, né? E nós temos reconhecidamente no futebol masculino alguns jogadores gays. E nem por isso deixam de jogar futebol ou de cumprir as suas funções. Até porque em nada afeta o desempenho. Nada afeta o no desempenho. Campo. Né? O que as pessoas comem, o que as pessoas gostam, o que as pessoas praticam, sua religião, nada interessa no esporte. O esporte é uma forma de acabar muitas vezes com o preconceito. Por isso que nós acreditamos que valorizar o futebol feminino também ajuda a combater todo tipo de preconceito na nação. Mas, deputado Zé Stedley, dentro dessa questão do preconceito, por exemplo, eu já percebi em algumas academias, algumas escolas, inclusive, que a modalidade de futebol é oferecida às meninas, mas mista, em treinos com os meninos. Quando nós sabemos que, por exemplo, o menino, desde que nasce, começa a andar, já lhe é oferecida a bola. Então, a intimidade que ele tem com a bola já o coloca a anos-luz, muitas vezes, da garota, né? E aí, isso não pode desincentivar, desencorajar
a criança ou adolescente, se as turmas são mistas, não seria o caso de turmas separadas, pelo menos até que as meninas ganhem gosto pelo esporte? Eu concordo contigo, porque a gente gosta de fazer o que faz bem. Se você canta bem, você gosta de cantar. Se você dança bem, você gosta de ir a baile, dançar. Então, e acaba as pessoas sendo valorizadas por aquilo que fazem bem. Só que as meninas não serão boas atletas se não treinarem. E eu acredito que, no início, é conveniente que ela tenha o mesmo nível de aprendizado com de pessoas que têm o mesmo aprendizado. Assim como você não vai misturar um rapaz de 18 anos com um de 12, o de 12 sempre vai se sentir desconfortável. Então, eu acredito que é necessário, sim, essa divisão, principalmente no início. Eu acredito que num futuro não muito distante, nós teremos times mistos de futebol. Com o avanço do futebol feminino, eu tenho visto meninas, eu já joguei futebol com meninas igual para igual, não tem. E isso é uma tendência natural. Mas isso só vai acontecer. Um campeonato com seleções mistas. Com seleções mistas, eu acho que, mas isso depende de um avanço, é claro, você não encontra 8, 10 meninas com o mesmo nível dos meninos, mas encontra algumas. Mas eu acredito que o início da formação, o ideal seria separar, e é por isso que a gente luta por esse projeto. Meu projeto é simples, é que todo órgão público que destinar um recurso para o futebol masculino, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Federal, Correio, Petrobras, os bancos estaduais, as empresas estaduais, ao investirem no futebol masculino, eu canso de ver o Flamengo, o Corinthians, o Internacional, falo Internacional porque é meu time, né? São financiados por órgãos públicos, que 5% desses recursos seja destinado ao investimento no futebol feminino. 5% é um valor suficiente, é uma porcentagem suficiente, deputado? Eu acredito que não, mas é que se eu botar mais, não passa. Nós temos que ver que há um lobby pesado dos clubes de futebol no Congresso, então que se inicie com 5%, que já é um valor suficiente para fazer um belo de um campeonato em todos os estados, e a partir destes campeonatos estaduais, poderíamos escolher os representantes por estado para disputar um campeonato nacional. Com isso, nós descobriríamos talentos, formaríamos uma grande seleção brasileira e teríamos grandes chances de ter o ouro olímpico, por exemplo, daqui a 2 anos. Mas eu não estou muito preocupado só com o ouro olímpico, eu estou preocupado com esse espaço na nação de esportes nós temos no mínimo 50 mil times organizados no país, completamente abandonados. Isso, ao investir no futebol feminino, isso seria uma possibilidade, por exemplo, uma maneira de trazer as famílias de volta aos estádios? Também, porque seria uma oportunidade dos jogos masculinos ter uma preliminar feminina. E com isso as pessoas se destacando, as famílias participarem mais, acabar com o preconceito e valorizar um novo esporte que é amado, tem uma paixão nacional, que é o futebol. E em que pé está o projeto, deputado? Qual a expectativa do senhor de tramitação e aprovação? Eu não encontrei resistência alguma, porque ainda o valor é baixo de 5%. Se ele fosse maior, certamente nós encontraríamos resistência, porque nós temos aqui vários representantes dos clubes, das federações estaduais, da confederação. Ele está tramitando nas comissões, e nas comissões já passou pelo do esporte, já por unanimidade. Agora está na CCJ para aprovação, para as questões técnicas e jurídicas, e aí vai a plenário para a votação. E há alguma perspectiva? O senhor já conversou com o presidente? Nós já conversamos, porque se a gente pretende que essa decisão desse investimento possa ter interferência nas Olimpíadas, nós não podemos deixar para que ele seja aprovado no ano das Olimpíadas. Então, nós gostaríamos que ele fosse aprovado esse ano, para no próximo ano já ser um ano de muitos jogos. Nós temos um pequeno conflito com o Ministério dos Esportes com relação à aplicação desse recurso. Nós já estamos disputando a aplicação desse recurso. O Ministério
defende que esses 5% fique para o time. Por exemplo, os 95% vai para o Flamengo, por exemplo, que os 5% seja para o Flamengo incentivar o próprio time do Flamengo. Eu acho que isso limita muito, porque com esses 5% que iria para o Flamengo, nós poderíamos ajudar uns 20 outros times, e não apenas o time feminino do Flamengo. Ou seja, não seria o time feminino do Flamengo, seria um fundo de que iria para a Federação de Futebol Feminino. Não existe. Esse é o problema. O futebol masculino, essa é uma luta que nós travamos também, que que seja criada uma federação de futebol feminino para representar esses interesses. Mas hoje, que dentro da atual legislação, esses 5% iria para a federação estadual, ela organizaria um campeonato, convidaria os times que hoje já se destacam, incentivaria, daria estrutura para os jogos, que hoje não existe nenhuma. Hoje o Campeonato Gaúcho, por exemplo, que eu acompanho mais, é bancado completamente pela boa vontade do técnico, dos pais das meninas e tal. Nenhum time tem um grande investimento nessa área. E com isso, milhares de pessoas. Porque se você deixar apenas no time que vai ganhar os 5%, vão ser meia dúzia de clubes que irão investir no futebol feminino. Obrigada, deputado. E boa sorte, então. Eu que agradeço, Fabiana. Estou sempre à disposição. Tomara que o futebol feminino cresça no Brasil. Eu conversei com o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre o projeto que destina mais recursos para o futebol feminino. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se, você pode conferir novamente esta entrevista ou as demais do Palavra Aberta na internet. O endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até mais.